Dando continuidade à resolução das questões, vamos à questão 1.17 do livro. O coeficiente de transferência de calor para um gás circulando sobre uma placa plana e fina de 3 metros de comprimento e 0,3 metros de espessura varia com a distância da borda dianteira de acordo com o coeficiente médio é dado por essa função ao longo da placa de 10 vezes x elevado a menos 1 quarto watt metro quadrado vezes Kelvin. Se a temperatura da placa for de 170 graus Celsius e a temperatura do gás de 30 graus Celsius, calcule, letra A, o coeficiente médio de transferência de calor. Letra B, a taxa de transferência de calor entre a placa e o gás. Letra C, o fluxo de calor local com uma distância de 2 metros da borda dianteira da placa, da borda dianteira. Está aqui um desenho proposto pelo livro, em que temos um fluxo de gás vindo da esquerda para a direita, de acordo com a orientação da seta, a temperatura do gás, de 30 graus Celsius, e temos que a temperatura da placa aqui é de 170 graus Celsius. Quais são os dados do problema? Temos uma placa plana, as dimensões da placa foi dado, ela tem dimensão de 3 metros de comprimento por 0,3 metros de largura, de espessura, quero dizer. Temos uma função que é dado de acordo com o nosso coeficiente de transferência de calor, que ele varia de acordo com a espessura da placa. Temos a temperatura da placa e a temperatura do gás. O que se pede? Ele está pedindo o coeficiente médio de transferência de calor, a transferência de calor e o fluxo de calor local para quando a gente está a um comprimento de x igual a 2 metros. Então, o que ele está querendo é a taxa de calor a 2 metros por área. Vou considerar aqui as hipóteses do estado estacionário. Então, dando continuidade, eu fiz um pequeno desenho que fala sobre o fluxo do gás, como que a coisa está partindo, apesar que ele já deu também o desenho ali. Então, acaba não justificando muito, mas eu acho interessante fazer esses desenhos que ajuda a gente a aprimorar a visualização daquilo que foi dado. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Essa daqui, a letra A, por exemplo, ela vai clarear bastante a ideia do nosso coeficiente local, quando a gente pega um elemento de área e avalia ele, nosso coeficiente de transferência de calor, e temos também o nosso coeficiente médio. Isso daí, gente, está lá na página 15 do livro texto, que ele fala da equação 1.1 e 1.12. O coeficiente de transferência de calor médio, ele varia com essa distância da borda de ataque. Então, para a gente realizar esse cálculo, a gente precisa fazer uma integração ao longo do comprimento. Nesse caso aqui, como ele já te deu essa função, e é o nosso coeficiente médio que ele quer, não basta a gente fazer uma integração em relação ao comprimento, e não em relação à área da placa. Basta a gente fazer uma integral simples, visto que ele já te deu a função, em relação ao comprimento dessa placa. Aqui são a base de cálculos que eu utilizei, mas vocês podem observar que é uma integração simples, não tem nenhum método cabuloso ou difícil de estar resolvendo. Então, fazendo uma integração simples, substituindo o superior menos o inferior, a gente chega a um coeficiente de transferência de calor médio de 10,13 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Letra B, qual é a taxa de transferência de calor local? Agora que a gente já tem o nosso coeficiente médio, basta a gente substituir na equação 1.10 do livro, em que temos a taxa de transferência de calor vezes o produto entre três variáveis, que é o nosso coeficiente de transferência de calor, a área e a variação de temperatura, tanto da placa, a da placa, menos a da superfície. Já determinamos o nosso coeficiente de transferência de calor médio, basta a gente substituir o comprimento pela espessura da placa e a diferença de temperatura. A diferença de temperatura, a variação de temperatura entre graus Celsius e Kelvin
A gente tem a mesma quantidade, se a gente fizer essa transformação para Kelvin e trabalhar com graus Celsius, a variação entre os dois tem a mesma quantidade. Assim, realizando aqui a multiplicação dos termos, chegamos a 1.276,52 watts. Agora, ele quer saber o fluxo de calor local no ponto, em x igual a 2 metros. Então, ele quer um Q de 2 dividido pela área. Então, fazendo a substituição, dividindo lá, né, passando a área para o outro lado da nossa equação, temos que a taxa de transferência de calor local em x igual a 2 metros é fazer o nosso coeficiente médio de transferência de calor, dada a equação que foi dada no exercício, substituindo x por 2, tirando a diferença de temperatura da placa pela superfície. Temos aqui 10,13 vezes 2 elevado a menos 1/4, dá 170 menos 130. Assim, chegamos ao nosso fluxo de calor local, em x igual a 2, de 1.107,37 watts por metro quadrado. É interessante fazer uma seguinte observação. Quando a gente toma o limite dessa função de h de x, quando x tende a zero, quer dizer, quando a gente está olhando na borda dela, observe que esse coeficiente ele tende ao infinito. É importante a gente observar isso, que na borda de ataque dessa placa, praticamente a gente não tem, de fato, né, um coeficiente de transferência de calor. Só é dado no momento em que o fluxo ele começa a avançar. É claro que tem como a gente analisar isso na borda da placa, mas é um problema bem duro e bem complicado de se resolver. Acredito eu que nos próximos capítulos do livro ele vai dar mais condições e mais informações para que a gente resolva, talvez por algum método, escolhendo algumas equações diferenciais para que a gente possa resolver ali bem na borda de ataque dessa placa o nosso coeficiente de transferência local, nesse caso aqui, o nosso coeficiente de transferência médio na borda de ataque. Então, é isso, meus caros. O PDF desse arquivo está aí para descrição, para download para vocês. Mais, obrigado. Até a próxima. Tchau.